Aleluia, aleluia. Que tempo maravilhoso, meus amados. Como é bom estarmos aqui juntos. Amém. Boa noite, graça e paz. Pode se sentar, amém. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor, que bênção. Oh, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, hoje é culto de ceia. Estamos aqui, queridos, para nos lembrar do que Jesus fez, não é isso? Aleluia! E para nos lembrar também que Jesus está voltando, amém? Que Ele voltará, e nós vamos participar aqui com a ceia, da ceia com os irmãos, até esse bendito dia, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia, você pode dizer isso nessa noite, Deus é bom? Deus é bom. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Gostaria de abrir com os irmãos lá em João, capítulo 9, versículo 1, eu vou ler aqui na NVI, amém? Os irmãos podem acompanhar na versão de vocês, na tradução de vocês. João 9, capítulo 9, versículo 1, amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, se essa noite fosse a minha última ministração, sabe o que eu gostaria de falar? Jesus está voltando, amém? Glória a Deus. Jesus está voltando, queridos. Você está preparado para isso? Aleluia. Jesus está voltando. Amém? João 9:1 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Queridos, nessa passagem, Jesus viu um cego de nascença. Acredito que os discípulos também, né? Até mesmo por isso que os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Por que aconteceu isso com ele? Fico prestando atenção em textos como esse, e às vezes na nossa própria realidade do dia a dia, do contexto em qual nós vivemos em nossa sociedade, muitas vezes religiosa. E sabe, queridos, os discípulos estavam preocupados, muito preocupados com a causa da doença, com a causa da cegueira, né? Se você perceber isso, estavam já pensando, ou foi ele, ou foi os pais dele, alguém pecou aí nessa história. E sabe, queridos, e a gente vê nesse relato, nesses versículos de João 9, em nenhum momento Jesus se preocupou com isso. O que Jesus falou? Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E no 4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Querido, Jesus não estava preocupado com a causa da cegueira. Jesus estava preocupado em uma única coisa: fazer a vontade de Deus. Amém? E, queridos, nós sabemos que Jesus veio exatamente para desfazer as obras do diabo. E foi isso que ele fez. Você conhece o restante da história? O homem foi curado da cegueira. Amém? Sabe, queridos, não se preocupe tanto com debates teológicos para saber por que aconteceu isso ou por que deixou de acontecer. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se preocupe em cumprir aquilo que o Senhor falou ao seu coração, aquilo que está na palavra. Amém? Foi isso que Jesus fez, queridos. E Jesus é nosso exemplo, não é? Jesus não é nosso exemplo? Amém. Aleluia. E aqui na versão NVT, esse versículo 4, na versão NVT diz assim, no 4, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar.
escatologicamente, nós estamos nos últimos dias, né? Estamos na era da igreja, a era dos últimos dias. Amém? E os dias estão se acabando. Amém? É tempo de fazer a obra de Deus. É tempo de impor as mãos sobre os enfermos. É tempo de pregar o evangelho. Ontem tivemos um batismo maravilhoso, queridos. Que coisa, que sábado maravilhoso foi poder participar com aqueles irmãos que desceram as águas. E sabe, queridos, tem muito mais para essa igreja, tem muito mais para nossas vidas. Aleluia. E o Senhor, queridos, me incomodou, porque de fato, muitas vezes, nós ficamos procurando a nossa vontade. Nós ficamos procurando o que fazer de acordo com o nosso entendimento, de acordo com os nossos planos, de acordo com os nossos projetos, de acordo com aquilo que você sonhou. Sabe, queridos, nada errado ter sonhos, ter planos, mas sabe, queridos, nosso principal objetivo, nosso primeiro objetivo deve ser buscar a vontade do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ir para João 5, continua em João, volta lá para o capítulo 5, vamos recuar um pouquinho para o capítulo 5, melhor dizendo, João 5:30, olha o que está escrito em João 5:30, por mim mesmo nada posso fazer. Queridos, quem está falando isso aqui? Por mim mesmo nada posso fazer. Queridos, quem está falando aqui? É Jesus que está falando aqui? Por mim mesmo nada posso fazer. Queridos, Jesus afirmou. Jesus, não foram os apóstolos, não, foi Jesus, falou que por ele mesmo nada ele pode fazer. E por que, queridos, que nós ficamos tentando fazer alguma coisa por nós mesmos? Se Jesus não fez isso, por que nós ficamos tentando fazer? Eu vejo, não estou acusando ninguém, tá, irmãos? Eu falo da minha própria vida. Quantas vezes, queridos, que eu tentei fazer coisas de acordo com a minha própria força, ou de acordo com aquilo que eu pensava que era a melhor coisa a ser feita. Deus coloca sonhos em nossos corações, eu creio nisso, amém? Deus coloca projetos em nossos corações, mas não é porque Deus colocou um projeto em seu coração, um sonho, ou até mesmo um chamado de Deus, que isso tem que acontecer assim da noite para o dia. Pelo contrário, querido, se Deus colocou um sonho, um projeto no seu coração, se prepare para ele. Porque você não vai conseguir fazer as coisas na sua própria força. Você não vai conseguir fazer nada por você mesmo. Amém? Vamos continuar lendo aqui o versículo 30. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo. Olha só que interessante. Não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Aleluia. Queridos, Jesus, o unigênito Filho de Deus, até o momento ele era o unigênito Filho de Deus, amém? Ele não procurava agradar a si mesmo. Está assim na sua Bíblia também? Ele não desejava agradar a ele mesmo. A quem que ele desejava agradar? A quem que ele procurava agradar? Aquele que o enviou, o Pai. Jesus procurava em todo tempo fazer a vontade do Pai. E ele sabia, queridos, que ele só poderia cumprir o seu ministério, o seu chamado, se ele ficasse dentro da vontade do Pai. Ele não poderia pular etapas, amém? Ele não poderia fazer nada por ele mesmo. Ele tinha que fazer aquilo que o Pai estava guiando ele a fazer, em cada momento, a cada passo. Aleluia! E, queridos, nossa vida tem que ser assim também. A gente não pode ficar tentando fazer as coisas por nós mesmos. O mundo faz isso, queridos. Né? O mundo faz isso porque eles não têm outra opção. Eles não têm o Espírito Santo, eles não são filhos de Deus, eles não são guiados pelo Espírito, mas nós somos filhos de Deus.
O Senhor é o nosso Pai, Ele nos guia, amém, queridos? Aleluia. Queridos, crente tem que ser guiado pelo Espírito. Crente tem que procurar fazer a vontade de Deus. Toda vez que a gente tentar fugir disso, queridos, a gente vai dar murro em ponta de faca, com essa expressão, né? Ou, biblicamente, recalcitrar contra os aguilhões, não é assim, pastor? Né? Não é pelo que eu posso fazer. Diga comigo, não é pelo que eu posso fazer. Amém, glória a Deus. Não é por nossa força, queridos. Não é por nossa inteligência, não é por nossa capacidade, não é por sua eloquência, não é porque você é mais preparado, não é porque você fez ensino superior, mas é pelo Espírito de Deus. Aleluia, é sendo guiado pelo Senhor, é procurar agradar a vontade de Deus. Isso não quer dizer que a gente nunca vai errar, queridos, né? Nós somos humanos, muitas vezes nós erramos, mas nós temos um Pai, temos Jesus intercedendo por nós, temos o Espírito Santo que está sempre conosco, nos ajudando, o Paracletos, aquele que foi enviado para nos auxiliar, queridos, e nos conduzir em toda a verdade, amém? Aleluia. O que não pode acontecer, queridos, é a gente ficar teimando em fazer a nossa própria vontade. O que não pode acontecer é a gente ficar com um projeto próprio, insistindo nele. Se você pegar para fazer aquilo, unicamente o que Deus está falando para você fazer, o que você precisa nas outras áreas da sua vida, Deus vai prover. Quantas vezes, queridos, eu mesmo fiquei preocupado com o carro, com casa, onde morar, o que fazer, onde trabalhar. Isso só gera ansiedade, gera gastrite e coisas semelhantes a essa. Isso não produz vida, queridos. Filho de Deus busca em primeiro lugar o reino dele e sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas, amém? Aleluia. Ainda em João, queridos, vamos lá em João capítulo 8. Abra comigo lá em João capítulo 8. João 8, 28. João 8, 28 diz assim: Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo, presta atenção nessa palavra, falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço, presta atenção no faço, o que lhe agrada. Aleluia, que texto maravilhoso, queridos. A gente vê aqui no versículo 28 e 29, primeiro, de novo, Jesus falando, mesmo ele sendo eu sou, ele não fazia nada dele mesmo. Amém? Segundo, ele falava o que ele falava? O que Jesus falava? Exatamente o que o Pai ensinou. Ele não falava outras coisas, queridos. Jesus não ficava preocupado em debater política, por exemplo. Amém? Ele não tomava partido dos saduceus contra os fariseus, ou vice-versa. Amém? Aleluia. O que Jesus falava, queridos? Exatamente o que o Pai ensinou. Nada fora disso. Exatamente. O que é exatamente, queridos? Exatamente. No olho da mosca. O que o Pai ensinou. Então, ele falava o que o Pai ensinou e ele fazia o quê? O que o Pai se agradava. Então, perceba, queridos, que havia uma concordância entre o que Jesus falava e fazia. Amém? Muitas vezes, queridos, há uma dissonância entre o que nós falamos e fazemos. Não é assim? Ou só acontece comigo? Muitas vezes, queridos, a gente fala uma coisa e faz outra. Não é assim? Quem já passou por isso aqui? Queridos, mas Jesus falava exatamente o que aprendeu do Pai e fazia exatamente o que agradava o Senhor. Amém? Aleluia. Então perceba, queridos, para a gente viver
exatamente, cumprir exatamente a vontade de Deus para as nossas vidas, nós temos que falar o que nós temos aprendido da palavra e temos que fazer o que temos aprendido da palavra. Amém? Aleluia. Porque, até mesmo porque, queridos, a gente sabe que falar até papagaio fala. Não é verdade? Se a gente ensinar o papagaio, ele consegue repetir. E nós somos, queridos, da palavra da fé. Nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Não é assim? E é desse jeito, queridos. Mas não pode haver, queridos, uma separação, uma dissonância entre o que falamos e o que fazemos. Porque não adianta nada declarar prosperidade sobre sua vida, falar a palavra de Deus, falar que você é abençoado, se você não vive de acordo com o que você está falando. Se você não tem uma atitude correspondente com aquilo que você está falando. Vão ser palavras jogadas ao vento. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas se frustram, porque aprende que tem que falar a palavra, aprende que tem que declarar a palavra, mas não aprendeu ainda que tem que viver a palavra. Não aprendeu ainda que tem que ter uma atitude correspondente com aquilo que ele fala. Amém? E acaba se frustrando. Mas o nosso exemplo maior, que é Jesus, ele falava exatamente o que o Pai ensinou e fazia exatamente o que agradava ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você está comigo? Vamos lá abrir em Mateus capítulo 6, 9. Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, né, conhecido como oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9, diz assim: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Perceba, queridos, como que o ensino de Jesus focava muito sobre a questão da vontade de Deus. E ele usava ele mesmo como exemplo para ensinar isso. Nós vimos já vários versículos falando sobre como Jesus, ele mesmo, se colocava como exemplo de alguém que cumpria a vontade de Deus, que vivia a vontade de Deus. E aqui, queridos, na oração do Pai Nosso, né, talvez uma das orações mais conhecidas e talvez mais declaradas, no versículo 10, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Queridos, é a tua vontade, a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Então, por que a gente fica muitas vezes, queridos, batendo a cabeça em buscar a nossa vontade? Por que a gente fica muitas vezes batendo a cabeça com os nossos próprios planos? E por isso que muitas vezes não dá certo, queridos. Por isso que muitas vezes a gente vai forçando, vai querendo forçar, algumas coisas Deus vai permitindo, mas lá na frente, queridos, a gente acaba, né, quebrando a cabeça, a gente acaba se machucando, se frustrando. O cristão verdadeiro tem que buscar a vontade do Senhor e tem que buscar fazer com que essa vontade, a vontade dele, se manifeste aqui na terra como é no céu. Queridos, Jesus está voltando. Amém? A gente não tem mais tempo para perder com a gente mesmo. A gente não tem mais tempo para perder com os nossos próprios projetos. Isso tudo aqui que a gente vai ficar, queridos. A casa que nós conquistarmos vai ficar, o carro que nós conquistarmos vai ficar, provavelmente vai cair pedra em tudo, vai amassar o seu carrinho bonito. Então, não coloque a sua esperança nessas coisas. Isso tudo vai ficar, queridos. Mas o que nós vamos deixar para a eternidade? O que nós vamos levar? Nós vamos levar, queridos, tudo aquilo que nós fizermos com que a vontade de Deus seja manifesta aqui. O legado que a gente vai deixar nessa terra, queridos, é a vontade de Deus manifesta aqui. O que a gente deixa de legados, queridos, é quando uma pessoa é curada por nosso intermédio, ou quando alguém é salvo, queridos, por nosso intermédio, quando alguém recebe uma palavra de consolo e de amor, quando estava desesperada, aflita, sem esperança. Jesus buscava isso, queridos. Jesus buscava isso. Jesus buscava
falar e fazer a vontade do Pai. Amém? Aleluia, aleluia. Mateus 7, 21, pulei para o capítulo 7, estávamos no 6, Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Perceba aqui, queridos, que está muito claro nesse versículo 21, que não basta apenas o quê? Falar. A gente sabe que falar é importante. A gente sabe, queridos, que as promessas de Deus, nós tomamos posse pela fé, crendo com o coração e confessando com a boca. Queridos, mas não basta apenas falar. Não basta apenas falar, tem que viver o Evangelho. Aleluia. O que Jesus está falando aqui? Nem todo o que diz, ou seja, não é todo mundo que fala em nome do Senhor, não é todo mundo que chama o Senhor, que vai entrar no reino dos céus. É aquele que faz a vontade dele, faz a vontade de meu Pai. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós fizemos de Jesus o nosso, além do nosso Salvador, nós fizemos de Jesus também o nosso Senhor. O que significa, queridos, que a nossa vida não é mais nossa. Que a nossa vontade não é mais nossa. Não poderia ser, pelo menos, mais nossa. A nossa vontade deve ser a vontade do Pai. A gente deve se preocupar com o que o Pai se preocupa. A gente deve desejar o que o Pai deseja. Queridos, e nós temos inúmeros versículos que Jesus fala a mesma coisa. Acho que nem dá tempo de falar todos, mas vamos abrir mais um. João, capítulo 6, versículo 38. Rapidamente, João 6, 38 diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Acho que só sobre a vontade, Jesus falando sobre que veio fazer a vontade do Pai, só aqui acho que a gente já leu o quê? Quase uns 10 versículos falando a mesma coisa. Queridos, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, era fazer a vontade de Deus. A fome de Jesus era fazer a vontade de Deus. O que Jesus procurava era fazer a vontade de Deus. Era o que ele mais se preocupava. Era o que ele mais buscava, queridos. E eu creio que todas as vezes que a Bíblia diz, no Novo Testamento, que Jesus se afastava para orar, eu creio que nessas ocasiões Jesus estava buscando a vontade de Deus. Jesus estava buscando a direção do Espírito. Queridos, se Jesus fazia isso, por que nós não vamos fazer? Nós não somos diferentes de Jesus. Nós somos filhos de Deus agora também, amém? E os filhos de Deus devem buscar fazer a vontade do Pai. Devem buscar a direção do Espírito. Deve ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo que Jesus tinha. E lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi o quê, queridos? Obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, graças a Deus que nós não precisamos mais morrer a morte que Jesus morreu, porque Ele morreu em nosso lugar, amém? Glória a Deus por isso, amém? Mas, queridos, se for necessário ser obediente até a morte, nós seremos. Eu creio que não, queridos, mas se começar a perseguição cristã em nosso país, eu creio que não. Mas existem muitos países, queridos, que agora mesmo crentes estão morrendo, simplesmente porque são crentes cristãos. Nós sabemos que existem países assim, embora muitas vezes não é relatado muito na imprensa, na mídia secular, mas nós sabemos que em muitos países, como por exemplo na Nigéria, né,
Na própria China está havendo muita perseguição. Por quê? Porque é crente, queridos. Porque está procurando se reunir, está procurando adorar a Deus, está procurando cultuar, como nós estamos fazendo aqui hoje. E eles não têm essa oportunidade, esse privilégio. Queridos, se necessário for, nós seremos obedientes até a morte. Amém? Eu creio que seremos arrebatados, amém? Aleluia. Mas o desejo do nosso coração tem que ser esse. Ser obediente, custe o que custar. Pode custar a sua reputação? Pode. Pode custar o seu emprego? Pode. Porque Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele que nos guia. Ele que nos mostra os próximos passos. E como Ele é nosso Senhor, Ele pode mudar as coisas assim, de repente. Amém? Há pouco tempo atrás, pastor Aurélio e Marcinha não estavam aqui. E aqui estão conosco agora, graças a Deus. Queridos, Deus muda as coisas. Amém? Cabe a nós estarmos sensíveis e buscando fazer a vontade dEle. Aleluia. E, queridos, Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes, quando fala em buscar a vontade de Deus, a pessoa logo se preocupa. Lá vem sofrimento. Não é assim, queridos. A vida em Deus é uma vida gloriosa. Aleluia. O sofrimento está em você se apegar à sua vontade. Esse que é o sofrimento. Isso que gera dor. Isso que gera dificuldade. Porque quando você segue a direção do Espírito, queridos, a graça de Deus dele vem nos capacitar. A graça de Deus vem, queridos, debaixo da direção, debaixo da obediência. Agora, não espere que as coisas sejam fáceis debaixo de rebeldia. Não espere, porque não serão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas, Lucas 9, 23, diz assim: Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tem alguém aqui que quer acompanhar Jesus? Tem alguém aqui que quer seguir Jesus? Então essa é a palavra para você, amém? Aleluia. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Queridos, o que está falando aqui, queridos? Que se a gente teimar, fazer a nossa própria vontade, a gente vai perder a nossa vida. Mas se a gente abrir mão da nossa própria vida, se a gente abrir mão dos nossos próprios sonhos, se a gente abrir mão dos nossos próprios projetos, e colocar tudo isso diante de Deus, queridos, nós vamos ganhar a nossa vida, por mais que pareça que estejamos perdendo. E negar aqui a si mesmo, queridos, é muitas vezes negar a nossa própria carne. Porque muitas vezes, queridos, a nossa carne, o velho homem, o Adãozinho e a Evazinha, né, quer se levantar dentro da gente. E a gente muitas vezes tem que negar a nossa carne, queridos. A gente não pode dar tudo o que o nosso corpo deseja, ou que nossa alma não renovada pelo Espírito deseja. Amém? A nossa fome, queridos, o nosso desejo, a nossa vontade, deve ser fazer a vontade dEle. Por isso, queridos, que lá em Romanos 12, 2, um versículo muito conhecido nosso, né? Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Queridos, esse mundo tem um padrão. Esse mundo tem um padrão de pensar, tem um padrão de pensamento, tem um padrão da forma como age, tem um modus operandi que não é nosso. Simplesmente não é nosso. Então, queridos, muitas vezes alguém chega para a gente e fala: está todo mundo fazendo isso, você não vai fazer também?
Quem já ouviu alguma coisa semelhante a essa? Está todo mundo fazendo. Por que que você vai ser diferente? Não se amoldem ao padrão desse mundo, não peguem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, você concorda comigo que aqui, que esse versículo está falando para crente? Você concorda comigo? E você percebe, queridos, que pode ser que se nós não renovarmos nossa mente, pode ser que nós, pelo versículo, amém? Pelo versículo. O versículo está falando, está na versão NVI, tá, né? Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, é possível um crente, estou falando de crente porque o versículo está falando com crente, amém? É possível que um crente que não renova sua mente, não experimente o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo sendo crente, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo direito à herança, mesmo sendo abençoado com toda sorte de bênçãos, mesmo estando assentado com Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas, se ele não renovar a sua mente, se ele não negar a si mesmo, se ele não buscar a palavra, se ele não buscar agradar a Deus, se ele não viver em santidade, não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vai para o céu, amém? Mas não vai viver a plenitude do que Deus tem para ele. Amém, queridos? Você está comigo? Aleluia. Queridos, eu não sei você, mas eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais errar nas mesmas coisas que eu já errei na minha vida. Eu quero fazer como Paulo fala, quero me esquecer do que ficou para trás. Amém? E quero focar naquilo que Deus tem para mim, em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, eu quero experimentar, comprovar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Mas isso, queridos, a gente não vai viver tentando fazer as coisas do nosso jeito. Não ache você, queridos, primeira coisa, não fique tentando prosperar. Tem gente que fica tentando prosperar, já viu? Primeira coisa que você já é abençoado. Você já é próspero, você não precisa ficar tentando ser algo que você já é. Então essa consciência tem que estar dentro de você. E segundo, queridos, busque fazer a vontade de Deus. Busca estar sensível à direção do Espírito sobre o que fazer. Não só na sua vida profissional, mas em todas as áreas da sua vida. Amém? Queridos, o irmão Reagan deixa relatado em muitos dos seus livros, que quando ele tinha uma decisão para tomar, queridos, quando ele tinha uma decisão importante para tomar, ele se trancava no seu quarto e não saía de lá até ter uma resposta de Deus. Porque ele sabia, queridos, que ele não podia confiar nele mesmo. Ele não podia confiar em seu próprio intelecto. Ele não podia, queridos, confiar na opinião. É muito bom ter a opinião de outras pessoas, mas ele não podia ser guiado por isso. Então, amados, nós não podemos fazer as coisas conforme o mundo faz. O mundo tem sua forma de obter sucesso. O mundo tem sua forma de obter dinheiro. O mundo tem sua forma de obter cura. Queridos, mas a palavra diz que quem busca essas coisas é incrédulo. Crente tem que buscar o Senhor. Crente tem que buscar o reino de Deus. E essas coisas vão ser acrescentadas, porque o Senhor sabe que a gente precisa. O Senhor sabe que a gente precisa comer, beber, dormir, não é assim?
Deus sabe que a gente precisa deslocar de um canto para o outro, então muitas vezes a gente vai precisar de um carro, vai precisar de um meio de transporte. Deus sabe de tudo que a gente precisa, queridos. A questão é onde está o seu coração. O seu coração está nos seus planos, no seu projeto de vida, ou o seu coração está no Senhor? É isso que Ele está falando nessa noite. Aleluia. Aonde está nosso coração, queridos? Nosso coração está em agradar o Senhor. Nosso coração está em buscar fazer a vontade dEle. Eu acredito que se você está aqui nessa noite é porque você está buscando isso, amém? Mas como essa noite é uma noite de ceia, é uma noite que nós temos que refletir e fazer uma autoanálise em nossa vida, não é assim? Então, reflita sobre isso, amém? Reflita no que a palavra de Deus está falando com você, amém? Aleluia. E queridos, a gente sabe qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa em sua palavra. E tem vários versículos chaves que mostram aonde está o coração do Pai. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,4, diz assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem o quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Está bem claro aqui qual que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está assim na sua Bíblia? Essa é a vontade de Deus para todos nós. Então, queridos, buscar a vontade de Deus é saber que o coração do Pai deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos cresçam. Se você sabe que a vontade de Deus é essa, queridos, onde você está inserido nesse projeto de Deus? Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Ele quer que todos sejam salvos, por isso enviou Jesus, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o projeto de Deus para a humanidade, queridos, aonde você está inserido nele. Amém? Aleluia. Ele nos deu, queridos, o ministério da reconciliação. Amém? Da mesma forma que Jesus reconciliou com ele o mundo, nós temos o mesmo chamado e o mesmo ministério que Jesus. Jesus reconciliou o mundo com Deus e nós também devemos fazer a mesma coisa. Aleluia. João 6,39 diz assim, João 6,39, e esta é a vontade daquele que me enviou, Jesus falando, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, no 40, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade daquele que me enviou. O Senhor não quer perder nenhum, queridos. O Senhor não quer perder nenhum. O Senhor quer ressuscitar a todos para estar com Ele. Que coisa linda, né, queridos? Essa é a vontade do seu Pai. Você conhece o coração do seu Pai? Esse é o coração do seu Pai. Ele não quer matar ninguém. Isso quem faz é o diabo, o ladrão que veio para matar, roubar, destruir. Esse não é o coração do nosso Pai. O coração do nosso Pai é reconciliar o mundo com Ele mesmo. O coração do nosso Pai é ressuscitar todos aqueles que já morreram. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, nós temos esse ministério. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5,18. Noite de ceia, já estamos terminando, amém? Mas gostaria de ler ainda alguns versículos. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aleluia. Então, queridos, nós somos, assim como está no versículo 20, embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Queridos, quando nós falamos do Senhor para alguém, quando nós falamos da palavra para alguém, o que está falando aqui esse versículo é que é como se fosse o próprio Cristo falando com a pessoa. Não é isso que está na Bíblia? Falamos em nome de Cristo quando lhe dizemos, reconciliem-se com Deus. Aleluia. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Quando nós estamos reconciliando alguém com Deus, queridos, é o próprio Cristo falando com essa pessoa. Aleluia. A missão que Cristo, queridos, veio executar sobre a terra, queridos, durante o ministério dele aqui, é a mesma missão que ele deixou para nós. Não foi isso que ele falou? Ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Não é assim? A mesma missão que Jesus tinha. Jesus andou por essa terra curando os enfermos, desfazendo as obras do diabo, ressuscitando, não foi? Aleluia. E ele passou, a mesma missão que ele tinha, ele passou para a igreja. E conferia autoridade para a igreja, para fazer a mesma coisa que ele fazia. E ele disse que nós iríamos fazer obras ainda maiores. Amém? Aleluia. Queridos, é o mesmo chamado, é a mesma unção e é o mesmo corpo. Quem é corpo de Cristo aqui? Amém. Se nós somos corpo de Cristo, queridos, a unção de Cristo habita em nós. Aleluia. A unção do Espírito Santo está sobre a igreja do Senhor, para curar os enfermos, para anunciar a salvação, as boas novas. Aleluia. Glória a Deus. E é tempo de fazer isso, queridos. Jesus está voltando. A gente não tem mais tempo, queridos, para brincar de ser crente. Amém? Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente fique distraído, pensando em coisas aleatórias. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Amém, queridos? Aleluia, aleluia, aleluia. Para terminar, queridos, lá em Mateus 21, 28, Mateus 21, 28, diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Aleluia. Tem que ter uma concordância com o que a gente fala e faz. Aleluia. Se nós falamos, queridos, que queremos agradar o Senhor, se nós falamos, queridos, que nós queremos fazer a vontade dEle, então nós temos que ir. Não adianta só falar que vai e não ir nunca. Que foi isso que um dos filhos fez, não foi? Ele falou: sim, Senhor. Ah, não foi. Sabe, queridos, o Senhor está chamando pessoas aqui para ir pregar o Evangelho. Né? Isso não significa que a pessoa é chamada nos 5 dons ministeriais, pode ser que sim, mas não necessariamente, queridos, porque nós temos o ministério da reconciliação. Eu mesmo, queridos, estou bastante incomodado com a minha própria vida, porque eu tenho me perguntado, tenho falado de Jesus para quantas pessoas? E os meus colegas de profissão, meus colegas de trabalho. Queridos, a gente não pode mais perder tempo e oportunidade. Amém? Nós temos que fazer a obra do Senhor. E Ele tem nos chamados, Ele tem chamado uma igreja poderosa, queridos, com autoridade e com o entendimento que tem essa autoridade, para desfazer as obras do diabo, amém? Diga comigo: sou eu. Aleluia, aleluia.